Você já sentiu que os maus prosperam enquanto os justos sofrem? Já teve a sensação de que a injustiça domina, enquanto aqueles que se esforçam de forma honesta vivem sempre em desvantagem? Neste vídeo, você vai descobrir o segredo oculto por trás do Salmo 37, um ensinamento milenar que se conecta profundamente com os princípios de Napoleon Hill sobre o sucesso, a mente e a verdadeira prosperidade. Assista até o final para entender como esse salmo pode transformar completamente a forma como você lida com adversidades e injustiças, e como ele pode se tornar um mapa para sua realização pessoal e material. O Salmo 37 começa com uma recomendação poderosa. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa frase, à primeira vista, parece apenas um conselho para manter a calma, mas por trás dela está um princípio fundamental do sucesso revelado por Napoleon Hill: o controle emocional. Hill ensinava que a mente negativa, dominada por emoções como raiva, inveja ou frustração, bloqueia completamente a criatividade, o raciocínio e a capacidade de atrair oportunidades. O salmista já sabia disso milênios antes. Ao dizer para não se indignar, o salmo não está pedindo passividade. Pelo contrário, está pedindo foco. Foco naquilo que você pode controlar e não naquilo que está fora do seu alcance. Segundo Hill, um dos maiores desperdícios de energia é se comparar com os outros. Invejar o sucesso alheio, principalmente o sucesso aparentemente injusto, é como injetar veneno no próprio sistema de crenças. É uma forma sutil de dizer ao seu subconsciente: não vale a pena ser justo. E aqui entra a chave. Aquilo que você planta na sua mente subconsciente determina o que você vai colher no mundo exterior. Se você alimenta pensamentos de indignação, derrota, revolta, sua vibração emocional cai, e uma vibração baixa atrai mais escassez, mais luta, mais injustiça. Por isso o Salmo convida: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa frase contém uma fórmula de realização: confiança mais ação correta igual sustento e estabilidade. Hill dizia que fé e ação são as duas asas do mesmo pássaro. Confiar sem agir é ilusão. Agir sem confiar é desespero. Mas quando você une as duas forças, algo poderoso acontece. Você entra em alinhamento com a lei da atração, com o fluxo da vida, com o que Hill chamava de inteligência infinita. Neste ponto, o Salmo fala algo ainda mais profundo: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aqui está o segredo que muitos ignoram: o prazer na jornada. Não se trata de buscar a realização apenas no resultado final, mas de aprender a encontrar alegria no caminho. Napoleon Hill ensinava que o entusiasmo é um ingrediente indispensável para quem deseja transformar desejo em realidade. Sem entusiasmo, a mente subconsciente não reage. Sem prazer na caminhada, o sucesso se torna árido, vazio, e é por isso que tantos se perdem, porque não aprendem a desfrutar do processo. O Salmo não promete um milagre instantâneo, mas uma transformação progressiva. E essa transformação começa quando você decide que não vai mais se contaminar pelas aparentes vitórias dos injustos, mas sim confiar na sua própria construção interior. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, aproveite agora para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal. Essa simples ação ajuda a levar essa sabedoria para mais pessoas que, como você, estão buscando um caminho de realização verdadeira. Voltando ao Salmo, ele continua com uma ordem clara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui está uma das ideias mais poderosas de todo o Salmo: a entrega. Napoleon Hill falava sobre o poder da rendição consciente à inteligência infinita. Não se trata de desistir dos próprios objetivos, mas de entregar o controle excessivo, o apego ansioso, a obsessão por resultados imediatos. Quando você faz sua parte com disciplina e confiança, o universo se encarrega das conexões que estão fora do seu alcance. A mente subconsciente funciona como um campo fértil. Você planta ideias, sentimentos e intenções, mas o crescimento depende da qualidade do solo e da confiança no tempo da colheita. Por isso o Salmo insiste: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho,
por causa do homem que executa astutos intentos. Descansar não é inércia, é sabedoria. É saber quando agir e quando permitir que a vida faça sua parte. Hill chamava isso de fé aplicada. É o tipo de fé que produz resultados, porque está alinhada com ação inteligente e pensamento elevado. Quem vive na frequência da indignação, vive em guerra com a realidade. Quem vive na frequência da confiança vive em paz com o processo, e essa paz é a base da verdadeira prosperidade. E o Salmo vai além. Cessa a ira e abandona o furor. Não te indignes para que não venhas a fazer o mal. A raiva é um combustível poderoso, mas destrutivo. Quando não canalizada, ela contamina decisões, corrói relacionamentos e sabota o progresso. Napoleon Hill falava sobre a importância de dominar as 6 emoções básicas negativas: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância e raiva. São essas emoções que afastam a mente da vibração criadora e a mergulham no caos. Dominar essas emoções não é tarefa fácil, mas é possível com prática, autoconsciência e principalmente fé em um propósito maior. O Salmo nos mostra que, mesmo em um mundo injusto, é possível caminhar com integridade e colher frutos duradouros. A recompensa dos justos não é apenas material, é emocional, espiritual e até física, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é uma lei mental. Aqueles que constroem sua vida sobre fundamentos sólidos, fé, paciência, retidão, persistência, acabam colhendo frutos que os impacientes e os desonestos jamais alcançarão. É o poder do tempo agindo a favor de quem sabe esperar, trabalhar e confiar. Nos próximos minutos você vai entender como aplicar esses ensinamentos do Salmo 37 e de Napoleon Hill na prática da sua vida diária. E quando fizer isso, vai perceber que a injustiça do mundo já não terá mais poder sobre você. Em vez de ser vítima do sistema, você se tornará coautor da sua realidade. Mas como viver isso no dia a dia? Como manter essa confiança quando tudo parece dar errado? Quando os ímpios continuam subindo e você continua lutando? A resposta está no alinhamento entre mente e ação. Napoleon Hill falava com clareza sobre a importância de um propósito definido. Uma mente sem propósito é como um navio sem leme, à deriva no oceano das circunstâncias. O Salmo 37 reforça essa ideia ao nos lembrar que o justo não é alguém passivo, mas alguém que trabalha em silêncio, com foco, fé e determinação. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Essa afirmação mostra que, mesmo que os planos pareçam incertos, existe uma força invisível guiando quem anda com integridade. Hill chamava isso de forças invisíveis da mente superior. Quando você define um objetivo claro, visualiza esse objetivo com intensidade emocional e age com fé, sua mente subconsciente começa a atrair circunstâncias e pessoas que colaboram com esse propósito. Mas atenção, o processo exige paciência. O Salmo diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A queda é parte do caminho. O fracasso, segundo Hill, é muitas vezes um disfarce da natureza para ensinar persistência. É o teste final para saber quem realmente merece alcançar seus sonhos. O que define o justo não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar com mais sabedoria e determinação a cada tropeço. A vida é feita de ciclos, e o Salmo reconhece isso com uma sabedoria impressionante. Tenho sido moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa afirmação não é um dogma religioso, mas um ensinamento mental profundo. A justiça aqui não é apenas moral, é vibracional. Aquele que vibra na integridade, no bem, na fé, inevitavelmente será sustentado, pois está alinhado com as leis universais. É importante perceber que a prosperidade, segundo Napoleon Hill e o próprio salmista, não é apenas a abundância de bens materiais, é ter paz de espírito, propósito, relações saudáveis, saúde, sabedoria e sim, também recursos financeiros. Mas tudo isso como resultado de uma base mental sólida. Por isso o Salmo insiste: desvia-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre.
Aqui entra uma chave prática, a vigilância sobre os próprios pensamentos e atitudes. Hill dizia que todo pensamento emocionalizado se transforma em crença, e toda crença repetida molda o destino. Portanto, pensar com fé, agir com bondade e manter uma atitude positiva são mais que virtudes, são estratégias mentais. E o Salmo continua com uma revelação poderosa. A boca do justo fala sabedoria, e a sua língua fala do juízo. O que você fala cria realidades. Napoleon Hill dedicou capítulos inteiros à importância da autossugestão HIT, o poder das palavras ditas para si mesmo, das afirmações, dos diálogos internos. Se o justo fala com sabedoria, é porque entendeu que cada palavra tem força criadora. Falar de derrota, medo, crise, escassez é invocar essas forças. Falar com fé, gratidão e visão positiva é plantar sementes invisíveis que brotarão no tempo certo. Por isso, uma prática fundamental é cuidar da linguagem. Quando algo der errado, em vez de reclamar, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Em vez de dizer, não tenho sorte, diga, estou aprendendo a atrair o que mereço. Em vez de, isso é impossível, diga, ainda não encontrei o caminho, mas vou encontrar. Isso é sabedoria prática, é espiritualidade aplicada, é reprogramação mental baseada em princípios eternos. Se você está sentindo a força dessas palavras, comente aqui embaixo com a frase: eu confio no processo. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração ao universo, à sua mente subconsciente e à sua jornada. Escrever isso é como plantar um selo de fé no seu próprio destino. Voltando ao texto, há uma promessa que encerra esse trecho com firmeza. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás, quando os ímpios forem eliminados. Aqui está uma lei de retorno, uma lei de colheita. O tempo revela tudo. O justo não precisa provar nada agora, ele precisa perseverar, confiar e construir. O resultado virá naturalmente, como fruto maduro que cai da árvore certa. Na visão de Napoleon Hill, isso é o que diferencia os que vivem à mercê do mundo daqueles que criam sua própria realidade. A espera ativa, a vigilância mental, a prática do bem, o controle das emoções e a clareza de propósito são os verdadeiros pilares do sucesso duradouro. E essa é a essência do Salmo 37. Não lutar contra a injustiça com indignação, mas vencê-la com elevação. Não invejar os maus, mas superá-los por dentro. Não se contaminar com o sistema, mas se tornar luz dentro dele. O justo herda a terra porque vive em paz com sua própria consciência, e essa paz o conduz inevitavelmente à prosperidade. Prosperar não é um golpe de sorte, mas um estado de consciência. O Salmo 37 e Napoleon Hill nos mostram que prosperidade não se alcança apenas com esforço físico ou com inteligência lógica, mas principalmente com a vibração correta da mente. A verdadeira batalha não é contra o mundo exterior, mas contra as emoções e pensamentos desordenados dentro de nós. É por isso que o Salmo afirma: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Quando você vive com retidão, ou seja, em alinhamento com sua verdade interior, o que você conquista permanece. Não é algo que se desfaz com crises, com concorrência, com instabilidades externas, porque é uma conquista sustentada por leis mentais e espirituais, não por manipulações temporárias. Napoleon Hill chamava esse tipo de estabilidade de riqueza duradoura, uma riqueza construída a partir da harmonia entre propósito, fé, ação correta e persistência. Ele observou que os maiores homens de sucesso não eram aqueles que acumulavam fortuna rapidamente, mas os que a conquistavam com base em princípios, e por isso não apenas mantinham o sucesso, como também o expandiam. O Salmo continua com uma cena vívida. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Aqui está algo profundo, a ilusão do poder injusto. O mal pode parecer dominante, mas sua base é frágil. É como uma casa construída sobre areia. Pode resistir por um tempo, mas ruirá diante das leis invisíveis que regem o universo. Napoleon Hill dizia que o mal, por mais que aparente ter força, é autodestrutivo. A negatividade sempre colhe frutos amargos. Já o justo constrói em silêncio. Ele planta com paciência, rega com disciplina
e espera com confiança, e é recompensado por isso. O Salmo reforça: pouco que o justo tem é melhor do que as riquezas de muitos ímpios. Essa frase é revolucionária. Ela nos lembra que valor não está apenas na quantidade, mas na origem e no impacto daquilo que se possui. Uma mente alinhada com a verdade transforma pouco em muito. Uma mente desalinhada, por mais que acumule, transforma muito em vazio. E aqui entra uma prática essencial: gratidão. Hill falava do poder transformador da gratidão como ferramenta de reprogramação mental. Quando você é grato pelo pouco que tem, você eleva sua vibração. E quando sua vibração se eleva, você se torna um ímã para mais. A gratidão é um acelerador da manifestação. Por isso o justo prospera mesmo tendo pouco, porque ele vibra como se já tivesse muito. E assim, a realidade responde a essa frequência. O Salmo segue com uma promessa: os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. Isso pode soar como castigo, mas é uma metáfora poderosa sobre sustento. Quem se apoia na desonestidade, quebra. Quem se apoia na fé é sustentado. A vida testa a estrutura de cada um, e só permanece de pé quem construiu sobre alicerces sólidos. Napoleon Hill falava do teste do tempo. Ele dizia que todo projeto, toda meta, toda vida será testada pelo tempo, pelas dificuldades, pelas provações. E é justamente nesses testes que o verdadeiro caráter se revela. Por isso, o Salmo 37 é também um chamado à resiliência. Não basta começar bem, é preciso continuar com firmeza até o fim. Conhece o Senhor os dias dos íntegros. Isso significa que sua jornada está sendo vista, ainda que ninguém reconheça. Aquilo que é feito no silêncio da consciência, um dia será exaltado em público. Essa é uma das leis mais misteriosas e bonitas da vida. Nada do que é feito com verdade se perde. Se isso ressoou com você, escreva nos comentários: eu escolho crescer em silêncio. Porque essa escolha é poderosa. Significa que você entendeu que não precisa provar nada para ninguém, que o seu processo é entre você e o propósito que carrega. O Salmo também nos alerta: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aqui está uma inversão de valores. O ímpio vive de aparência, de dívida, de fachada. O justo vive de generosidade. Ele não acumula apenas para si, mas compartilha, porque sabe que dar é uma das formas mais elevadas de prosperar. Hill dizia que doar, seja tempo, energia ou recursos, é um sinal de abundância. E o universo responde a esse sinal com mais abundância. E isso leva à próxima chave prática: o ciclo da generosidade. Sempre que você sentir escassez, doe algo: um sorriso, uma palavra positiva, um conhecimento, uma ajuda. Isso muda sua vibração, e essa mudança se transforma em novos caminhos. O justo dá porque sabe que é canal, não depósito. Ele é ponte, não barreira. E por isso, a vida o abastece continuamente. A cada versículo, o Salmo 37 vai construindo um caminho. Um roteiro prático de mentalidade, fé e atitude. E esse caminho leva inevitavelmente à paz, à prosperidade e ao verdadeiro sucesso. Não o sucesso de vitrines, mas o sucesso que se sente por dentro. Aquele que ninguém pode tirar, porque foi conquistado com sabedoria e verdade. O Salmo 37 é mais que um cântico de fé. É um verdadeiro manual de sabedoria mental e espiritual. Cada versículo é uma instrução para quem deseja vencer, sem se corromper, prosperar, sem se perder, e crescer, sem precisar pisar em ninguém. Napoleon Hill sempre afirmou que o verdadeiro sucesso só é possível quando se constrói em harmonia com leis universais, e este salmo é a expressão direta dessas leis em ação. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso nos lembra que a intuição, aquela voz interna que tantas vezes ignoramos, é o canal da inteligência infinita nos guiando. Hill ensinava que, ao silenciar o barulho externo e cultivar a fé, conseguimos acessar ideias, decisões e direcionamentos que vêm de um plano mais elevado. E quando seguimos essa orientação com coragem, mesmo sem garantias externas, os resultados começam a aparecer. Mas o que acontece quando o progresso parece parar? Quando nada flui, mesmo estando em retidão? O Salmo responde: ainda que caia,
não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém. O fracasso não é o fim. É parte do percurso. Para Hill, o fracasso é frequentemente um sinal de que o plano precisa ser ajustado, não abandonado. É a vida testando sua determinação, filtrando os que desistem dos que persistem. E o salmista continua: nunca vi o justo desamparado. Essa não é apenas uma observação religiosa, é uma constatação prática. Quem vive com foco, disciplina, mente positiva e fé inabalável pode até enfrentar dificuldades temporárias, mas sempre encontrará uma saída. Por quê? Porque a mente bem treinada encontra soluções onde a mente desesperada só vê obstáculos. Hill dizia que todo contratempo traz em si a semente de um benefício equivalente. Cabe a você descobrir qual é. Nesse ponto do salmo, a mensagem se torna ainda mais prática. Desvia-te do mal e faze o bem. Isso é mais do que evitar o erro. É escolher ativamente fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. É agir com ética, com honestidade, com bondade, porque tudo isso está sendo registrado no seu subconsciente. Hill explicava que o subconsciente é como um servidor silencioso que grava tudo o que você sente, pensa e faz, e devolve isso em forma de circunstâncias. Portanto, fazer o bem é investir em um futuro invisível que logo se tornará visível. E se em algum momento a ansiedade bater, lembre-se: o justo fala sabedoria e a sua língua fala juízo. Isso nos ensina a vigiar a boca. Palavras são comandos mentais. Quando você reclama, se autodeprecia, fala de escassez ou de medo, você está dando ordens negativas para sua própria mente. Quando você fala com confiança, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você está programando seu interior para vencer. Por isso, uma prática recomendada por Hill é a autossugestão consciente. Repetir frases como: eu sou guiado pela inteligência infinita. Tudo coopera para o meu bem. Cada desafio é uma ponte para meu crescimento. Não é ilusão. É técnica. Técnica para reverter o padrão mental que foi treinado desde a infância para temer, se limitar e duvidar. E o Salmo 37 nos ajuda a reafirmar essas verdades com base milenar. Se essa verdade está ressoando com você, clique em curtir e escreva nos comentários: minha fé é minha força. Espalhe essa energia nos comentários para que mais pessoas sejam inspiradas a manter a mente no lugar certo. O salmo continua: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos. Isso mostra que sim, haverá ataques, críticas, sabotagens, mas aquele que está em paz com sua consciência, que vive com propósito e retidão, é protegido por uma força que vai além da lógica. Napoleon Hill dizia que a mente dominada positivamente cria ao seu redor uma espécie de escudo invisível, um campo energético que repele o mal e atrai o bem. E então vem uma promessa que não pode ser ignorada: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Isso é sobre estabilidade. Não apenas possuir algo, mas manter. Não apenas conquistar, mas sustentar. A verdadeira prosperidade, ensinava Hill, é aquela que permanece. E ela só permanece quando tem raiz profunda, construída com fé, esforço correto e mente disciplinada. Essa estabilidade é construída no silêncio das escolhas diárias. É quando você diz não a atalhos, quando você insiste mesmo sem apoio, quando você acredita mesmo sem evidências. É nesse terreno que se constrói a herança dos justos. E não se trata de perfeição. O justo não é quem nunca erra, mas quem está sempre disposto a aprender, ajustar e seguir em frente. A vida não exige perfeição, exige sinceridade. E é essa sinceridade que move o coração do universo a seu favor. Por isso, não importa quão injusto o mundo pareça ser agora. Se você permanecer firme, com fé, alinhado aos princípios corretos e aplicando tudo o que estamos revelando aqui, o tempo será seu aliado, e a prosperidade que virá será tão sólida que nada poderá removê-la. A mensagem final do Salmo 37 é clara: o mal pode até parecer vitorioso por um tempo, mas sua vitória é frágil, passageira. Já o justo, mesmo enfrentando lutas, constrói algo que permanece, que resiste, que floresce com o tempo. Napoleon Hill reafirma essa ideia ao dizer que a persistência é ao caráter o que o carbono é ao aço.
É o que dá força à estrutura interior. O salmo se encerra com poderosas imagens de contraste. O ímpio desaparecendo como fumaça, o justo permanecendo como árvore frondosa. Essa linguagem não é apenas poética, é simbólica. Ela nos mostra que aquilo que é superficial se desfaz, enquanto o que tem raízes profundas resiste às tempestades. O Senhor o ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porquanto confiam nele. Essa é a última revelação do Salmo, e talvez a mais importante. A salvação, o livramento, a verdadeira prosperidade não vem da luta desenfreada, da esperteza egoísta ou da força bruta. Vem da confiança. Confiança não como passividade, mas como postura interior. A certeza de que, ao agir corretamente, com fé, constância e mentalidade certa, tudo aquilo que é seu por merecimento chegará até você. Napoleon Hill chamava isso de a fé que remove montanhas. Uma fé alimentada diariamente por pensamentos positivos, objetivos claros, ações alinhadas e a recusa consciente de se contaminar com a negatividade do mundo. A fé que vibra tão forte dentro de você que transforma seu ambiente, suas escolhas e seu destino. Aplicar o Salmo 37 à sua vida é assumir uma nova forma de existir. É olhar para as injustiças do mundo sem se abalar. É confiar na colheita mesmo quando o solo parece árido. É manter a calma enquanto outros se desesperam. É caminhar com dignidade enquanto outros correm sem direção. E, acima de tudo, é compreender que o tempo é aliado dos que confiam. O tempo age a favor de quem planta boas sementes, de quem espera não com ansiedade, mas com certeza interior, de quem faz o bem, mesmo quando ninguém aplaude, de quem age com fé, mesmo quando tudo parece contra, de quem continua, mesmo sem garantias. A prosperidade que vem dessa postura não é comum. Ela é extraordinária, porque ela é fruto da sua conexão com leis eternas. Ela nasce de dentro para fora, e uma vez ativada, ninguém pode tirá-la de você. Por isso, guarde isso no seu coração. Você não precisa competir com os injustos. Você não precisa vencer pela força, pelo medo ou pela pressa. Você precisa apenas se alinhar com a verdade, com a integridade, com a fé inabalável de que tudo coopera para o seu bem. E sim, coopera. Você está neste exato momento ouvindo essa mensagem porque algo dentro de você está sendo despertado. Uma lembrança de quem você realmente é. Alguém com propósito, com poder mental, com potencial infinito. O Salmo 37 e Napoleon Hill não estão falando de religiosidade. Estão falando de uma ciência mental e espiritual que transforma destinos. Agora é com você. Escolha viver com sabedoria. Escolha confiar. Escolha agir com integridade. Escolha persistir mesmo quando ninguém entender. Escolha elevar sua vibração, vigiar seus pensamentos, cuidar das suas palavras, servir aos outros e manter a fé no invisível. Se essa série de ensinamentos tocou você, escreva nos comentários: minha fé constrói meu futuro. Assim você sela esse momento em sua mente subconsciente, reforçando essa nova programação que está se formando agora mesmo dentro de você. E lembre-se, a verdadeira prosperidade não é só o que você conquista, mas quem você se torna no processo. E, se você seguir esses princípios, não apenas herdará a terra, você será a própria semente de transformação que o mundo precisa.